Oitavo ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Na nossa aula de artes de hoje, a gente vai dar início ao nosso conteúdo. E nosso conteúdo vai passar sobre a história da fotografia, né? Então vamos lá. A fotografia é uma técnica que não tem um único criador. É uma única pessoa para assumir a autoria de todos, né? Os estudos, pesquisas e experimentos realizados desde a antiguidade que resultaram em sua invenção. A primeira fotografia gravada em uma placa de estranho é elemento químico metálico no ano de 1826 pelo francês Joper Niclor, né, que viveu lá entre 1765 a 1833. Do século XIX até os dias de hoje, a fotografia passou por meios analógicos até chegar à criação da digital de imagem difundida em equipamentos eletrônicos por meio de aplicativos de programa de computador. A fotografia se tornou-se uma ferramenta, né, de uso popular, provavelmente uma das técnicas de produção de imagem mais utilizada no mundo todo. Analógicos. Nas fotografias, um método analógico por meio de processos físicos e químicos que resulta em um negativo e depois a cópia da fotografia. Entre as selfies, o grande número de imagens que combinamos e registrados, né, tudo sobre a fotografia, pode provocar uma reflexão sobre, né, a nossa sociedade atual e sua obsessão com a imagem, instigando a compreensão da ação da fotografia como um ato de olhar o mundo e escolher o que será enquadrado. Afinal, né, em sua essência, a fotografia é um ato poético de transformar a luz em imagem. E por falar em luz e imagem, sabiam que lá no Renascimento, o Leonardo da Vinci, ele já fazia experimentos, né, sobre isso. A câmera escura foi usada como recurso de estudos de imagem por ele, né? Mas tem outro cara também, um dos principais artistas que utilizaram a câmera, né, escura para o estudo de luz e imagem, foi o Johannes Verner, que é um artista holandês e conhecido por sua excelência no estudo, na criação e no tratamento de luz em suas pinturas. A luz presente na intimidade de residências em cenas domésticas do cotidiano foi a principal pesquisa desse artista, né? Para além da câmera escura dos estudos físicos sobre a formação de imagem, pesquisadores como Angelo Salar ou Carl Skelly dedicaram seus estudos sobre os sais de pratas e a fixação de imagens produzidas pela luz, né? Outros cientistas começaram a experimentar a forma de fixação da imagem criada pela luz em diferentes superfícies. Em 1826, a primeira fotografia foi realmente fixada em uma superfície pelo físico francês Joseph Niclot, por meio de uma técnica denominada de heliografia, né? A gravura por meio de luz, utilizando a câmera escura para uma placa de estranto recoberta de betume, com sua superfície, né, possível. Niepce conseguiu produzir a primeira fotografia impressa permanente na história. E os estudos de Niepce foram, né, aprimorados por Louis-Jacques Daguerre, que criou o daguerreótipo, aparelho capaz de produzir, né, imagens permanentes com tempo de exposição menor que o alcançado, né, por Niepce. Outros estudiosos também avançaram nas pesquisas fotográficas desenvolvidas durante o século XIX, até chegar à criação da primeira câmera fotográfica popular em 1901. A invenção da fotografia em meados do século XIX proporcionou a mudança na função social do artista da própria arte. Até o momento, era o artista quem produzia o retrato de pessoas, né? Inclusive pessoas da alta sociedade, era muito comum, né? As pinturas. Inclusive cenas históricas, né? Momentos históricos, civis,
dentro daquela comunidade ou daquele local, aquele país, né, era muito comum. Com a evolução, né, na verdade, o avanço tecnológico, né, através do processo fotográfico, o artista perdeu a sua função, né, e ganhou espaço, é claro, os fotógrafos. A partir daí, houve um maior rebuliço, né, no mundo, principalmente no mundo artístico, até por causa dessas mudanças, né, o que essas mudanças estavam ocorrendo, então, né, paravam-se grandes reflexões sobre a arte, levando assim uma perda de sua função social. O artista, né, se viu livre de desenvolver suas pesquisas artísticas. A crise iniciada no século XIX, portanto, influenciou o movimento artístico, principalmente mais direcionado à pintura. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Eu vou estar passando atividades para vocês. Tchau, tchau. Forte